Amém, glória a Deus. アーメンですか。主に栄光を捧げます。 Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um nessa manhã. 主の平安が皆様の心にありますように。 Nós possamos receber o que o Senhor tem para nós nessa manhã. 私たちが神様からいただくものをいただきましょ Deixar o Espírito Santo falar nos nossos ouvidos. う。聖霊様が私たちの心に語りかけてくださいますように。 E está pronto para fazer o que Ele quer que nós façamos. そして神が望まれることを成し遂げることができますように。 A palavra de Deus diz em Timóteo 1,14. 第一テモテ1章の14節を読んでいただきたいです。 A palavra de Deus fala assim: Transbordou, porém, a graça de Senhor, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém? アーメンですか。 Podem se assentar em nome de Jesus. 皆様お座りください。 Eu quero ser breve aqui, né? Porque quando a gente vai falar da graça de Deus é muito amplo. E se a gente for falar realmente o que a Bíblia nos ensina sobre a graça de Deus, em poucas horas a gente não vai conseguir falar. 私たちが本当に恵みについて語ると、私たちは小さな時間を使って語ることはできないので、本当に素早く言いたいと思います。 Nós vimos a graça de Deus sobre nós a cada segundo, a cada milésimo de segundo da nossa vida. Nós vimos a graça de Deus se manifestando sobre nós. 1秒ごとに私たちは私たちの人生に神の恵みが働きかけていることを見ます。 Nós vimos a graça de Deus se manifestando na natureza. 本当に神様の恵みが自然で働いて。 Mas muitas vezes a gente achamos que nós estamos, tudo que nós fazemos pela nossa força. 私たちがすることすべてが自分の力を持ってしていると思っています。 Nós não enxergamos a graça de Deus. 私たちは神の恵みを見ていないんです。 Nós pensamos que tudo é automático. すべてが自動だと思い。 Que a gente levanta de manhã, que a gente passa o nosso dia e que Deus não está fazendo nada por nós. 私たちが朝起きて一日過ごして神様は何もしていないと思うんです。 A semana passada a gente ouviu que o oxigênio é Deus que nos dá. 先週私たちは酸素もが私たちに与えてくださっているのが神様であると E 見ました。 como Ele nos dá esse oxigênio? じゃあその酸素をどうやって与えているのかというと、 Através dessas árvores, dessa vida aí fora, essas árvores que talvez a gente não dá importância nenhuma para elas, mas elas têm muita importância na nossa vida diária. この木とかが私たちが気にしていないものかもしれませんけれども、すごく大きな役割をしています。 Isso aí é pela graça de Deus, porque pelo homem, o homem destruía tudo isso aí. それは神の恵みなんです。人間だったらそれを全て落として土地にします。 Como o homem vem fazendo, destruindo tudo e achando que está certo. 人間は全てを破壊して自分が正しいと思い込んでいるんですね。 Então, tudo é pela graça, como a gente cantou 全 hoje て no のこ louvor. とが恵みを通してです。 Mas vocês sabem o que é a graça de Deus? じゃあ神の恵みというのは何か分かりますか？ Vocês sabem por que esse ano é considerado o ano da graça? なぜ今年は恵みの年であるということを言っているんですかね。 Será que nós damos importância para essa graça que Deus derrama sobre nós? 私たちが神様に与えていただいている恵みに関して私たちは本当に大切性を与えていますかね。 A palavra de Deus diz que a graça de Deus significa um favor imerecido por nós. 神の恵みは私たちが受けるべきでないものを受けていることを恵みと言っています。 Nós não merecemos isso, 受けるべきではないんです。 mas Deus, Ele nos dá. でも神様は与えてくださる。 Independente se você é cristão ou se você não é, Deus, Ele te ama. Deus, a graça dele se derrama sobre nós. あなたを愛しているのが神様なんです。ですからあなたのもとに神の恵みが与えてくださるんです。 Quando nós éramos prisioneiros, quando Adão pecou, que nós ficamos prisioneiros de Satanás e seus demônios, Deus arrumou uma forma de nos libertar. アダムが罪を犯したとき、私たちは罪にとらわれていたんですけれども、神様は一つの方法を持って私たちを救ってくださった。 E Ele deu o Filho dele
para morrer na cruz por mim e por cada um aqui na terra. 自分の唯一の子を私とあなたのために、死んでいただいて私たちを救うために与えてくださったんです。 A graça dele se manifestando até sobre aquelas pessoas que estavam ali naquela hora vendo o filho dele morrer naquela cruz. そしてその恵みは、殺した人たちまでもが、その恵みを、得ることができたんです。 Deus não fez acepção de pessoa como ele não faz e nem vai fazer. 神様は人々を選んだのではなく選ぶこともないし、これからも選ばないんです。 Você tem o direito de receber a graça de Deus, eu tenho o direito de receber a graça de Deus. 神の恵みを得る権利があなたにもあって私にもあるんです。 Quando nós não merecíamos, mas Deus nos dá através de Jesus. 私たちが得る権利がなかったけれども神様はイエス・キリストを通して与えてくださるんです。 A graça de Deus veio através de Jesus. 神の恵みはイエス・キリストを通して来たんです。 Quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, ali a graça de Deus veio sobre nós. イエス・キリストが十字架で亡くなられて、復活した時にそこで恵みは私たちのもとに来たんです。 E hoje nós podemos desfrutar dessa graça. そして今日私たちはその恵みを味わうことができるんです。 A graça de Deus, ela traz o perdão, a salvação e o amor de Deus sobre cada um de nós. 神の恵みは私たちに救い、そして許しと恵みを与えてくださるんですね。 Através da graça de Deus, nós recebemos o perdão. 恵みを通して許しを得るんです。 Através da graça de Deus, nós recebemos a salvação, a vida eterna. 恵みを通して私たちは永遠の人生に対する救いを得るんです。 E Deus, ele derrama o amor dele sobre cada um de nós através da graça. 神様は自分の愛を恵みを通して私たちに配ってくださっている。 Talvez a gente não dá muita importância para isso, 私たちはそれに大切性を与えないんですね。 porque a gente às vezes só dá importância em coisas que a gente vê. 私たちが見るものに大切性を与えるんですけれども、 E muitas vezes a gente não está vendo a graça de Deus, mas ela está sobre nós, se manifestando a cada dia. 恵みを見ていないんですけれども、私たちの元にあって日々働いているんです。 Você sendo cristão ou não, todas as vezes que você precisa de Deus, quando você pede ali naquela hora, Deus, ele está pronto para te atender. あなたが願っても願っていなくても神様は全てにおいてあなたに恵みを与えてあなたを救う準備ができているんです。 Essa semana eu passei por uma situação que eu, na hora ali, eu vi a graça de Deus sobre mim. 私は今週、ある時を過ごしたんですけれども、その瞬間本当に神様の恵みがあるんだなと感じました。 Quando a gente trabalha num lugar há muito tempo, você, por saber muito o que você está fazendo, você acaba relaxando na segurança. あなたは長年、同じ仕事をしていると、安全面でゆとりを持ってしまうんですね。 Como todos aqui sabem, eu trabalho na Yama e agora eu lixo os baris dos blocos de motor de carro. 車のエンジンの、バリをヤンマーの会社で仕事しながら削っているんですけれども、 E eu ali trabalhando no automático, né, sabendo o que eu já estava fazendo, porque é repetitivo o serviço. もう自動的にこう毎回もう勝手にやってるんですね。体が勝手に動いて。 No minuto que eu me distraí, eu quase perdi meu dedo. そして私が注意を、一瞬だけ落とした瞬間、自分の指が飛びそうになったんです。 Eu fui empurrar a peça com a lixadeira ligada e meu dedo passou no disco da lixadeira. 私のこの部品を、グラインダーをつけたまま部品を押そうとしたら、指がその刃に触れたんです。 Eu estava com duas luvas 一つの手袋をしていて、二つの手袋をしていて、 e as duas luvas foram rasgadas. 二つの手袋が破れたんです。 Eu senti o calor do disco passando ali e rasgando aquelas luvas. 私が、その、ディスクが刃がその手袋を破っている温度までも感じれました。 Eu senti tanto medo ali, tanto temor ali, que eu não tive coragem de olhar para o meu dedo. 私はもうそこが怖すぎて自分の指を見る勇気がなかったんですよ。 E quando eu abri aquela luva rasgada, que eu olhei para o meu dedo e eu não vi sangue. 私はその後に勇気を振り絞って手袋を取って
指を見たら血がなかったんです。 Mas assim mesmo eu não acreditei que eu não tinha cortado meu dedo. でも私はもうそれでも信じなかったんですよ。いや絶対怪我してると。 Eu pensei comigo, eu estou com meu corpo quente, eu estou aqui, então o sangue demora um pouco para sair. いや多分切れているけど多分体が熱いのでまだ出血していないんだろうと。 Aí eu peguei, eu mexi o dedo. じゃあもうこうやってこう指を動かしたんですよ。 E quando eu mexi o dedo, eu senti que não tinha cortado. そして触った時に本当に切れてないんだと見ました。 E eu arranquei aquelas duas luvas na mesma hora. その瞬間2つの手袋を脱いで Sem acreditar no que estava acontecendo. もう何が起こっているのか分からず Mas sabendo que Deus tinha protegido naquela hora. 信じられない状態で神様に守られたんだなと見ま A す。 graça de Deus tinha se manifestado ali na minha vida. 神の恵みがここに現れているんだと。 Naquela hora ali eu pensei, falei, eu vou largar essa lixadeira aqui e eu vou embora daqui. Sei lá, deu um negócio, uma coisa em mim que eu falei assim, eu não quero mais fazer esse serviço. 私はその瞬間、いやもうこのもう仕事は嫌と言ってもう全てを話しました。 Mas eu parei, pensei e vi a graça de Deus se manifestando ali. Eu falei assim, obrigado Deus por mais mais essa oportunidade, mais esse livramento, né? 本当にもう一度その感謝をして神様に、この救いとも感謝したんですね。 Eu saí falando para todo mundo o que tinha acontecido naquela hora. もうみんなに言いました。なんてことが起きたのかという。 O que Deus tinha feito por mim naquela hora. 神様がどんだけ素晴らしい方か。 E todo mundo ficou, foi Deus mesmo, porque isso aí que aconteceu com você, se tivesse acontecido com outra pessoa, talvez não era da mesma forma. もう他の人だったら絶対に怪我してただろうなってみんな言いました。 E a gente vê a graça de Deus se manifestando. 本当にその時に私は神の恵みがあるんだということを感 Deus, じました。 ele sempre está presente, ele sempre está junto conosco ali, nos protegendo, até quando a gente se distrai. 私たちが気を失ったとか集中力を失った時でも私たちを守ってきてくださっているんだと。 Por isso que a gente não pode largar esse Deus. だから私たちはこの神を離してはいけないんですよ。 Por isso que a gente tem que se entregar para Ele, entregar a nossa vida para Ele. ですから私は自分の人生を捧げて自分の全てを彼に捧げたんです。 Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Deus ele vai fazer maravilhas, Ele vai nos transformar de uma tal forma que quando a gente olha para o passado, a gente nunca vai acreditar no que a gente era. 私たちが、自分の身を、渡すと私たちは本当に昔何だったのかも忘れるほどの、変化を生きることができるんです。 Quando eu fui na igreja lá no Brasil, antes de vir para o Japão, quando eu olho como eu fui na igreja naquela época, a vestimenta que eu estava, eu falo, Deus é maravilhoso e transformador. 私が昔ブラジルにいた頃の服装とか人生のスタイルとかを見ると、どれだけ私は神様が素晴らしい方なんだということを知ることができました。 Eu nunca gostei de andar de roupa social. もうスーツとか大嫌いだったんですよ。 Nunca, por mim, eu nunca colocaria uma roupa assim. もう自分のスタイルだと絶対にこのような服は着たくないんです。 Mas dia, aqui no Japão, Deus me pediu para mudar a minha vestimenta. ですがある日日本で神様はあなたの服装を変えてくれと自分に言われました。 E eu comecei a mudar e a partir de então nunca mais eu passei a vir na igreja com uma vestimenta normal. そして私は、自分の服装を変えて、教会には普通の服では来ることがないようにしました。 Então Deus quer transformar a sua vida hoje. だから神様はあなたの人生を今日変えようとしているんです。 Deus quer fazer você entender o propósito que Ele tem para a sua vida hoje. 神様はあなたの人生にある目的を理解してほしいんですね。 Deus quer te fazer entender que você não está aqui por acaso, porque ela falou, não, eu não tenho nada para fazer hoje, então eu vou na igreja. あなたは、本当に今日は何もすることがないから今日は教会に行こうっていう気で教会に来るのではなく、 Deus ele te trouxe aqui porque tem propósito. Você pode estar recebendo uma
salvação hoje. あなたは本当に、救いを得ることができているかもしれません。ある目的があって神様はここにあなたを連れてきているんです。A sua vida, a sua alma vai ter uma paz hoje porque ela está se conectando com o trono de Deus. ですからあなたは今日神の、王座につながっていることによって今平安であなたの心は満ち溢れるんです。E por incrível que pareça, você está sentindo essa paz. そしてあなたは驚くべきことによって、その平安を味わっているんです。Você está sentindo essa paz que você não sabe nem o que está acontecendo com você. あなたは何が起きているのかもわからないかもしれません。 Mas Deus vai te mostrar como Ele te ama de verdade. でも本当にあなたを愛していることをあなたに見せるのが神様です。 Espere em Deus e tudo Ele fará. 神によって待ち、そして全てを成し遂げてくださるんです。 A palavra de Deus fala que Deus Ele quer nos dar, as bênçãos de Deus vêm sobre nós, transbordando sobre nossas vidas. 御言葉に書いてある通り、神の祝福は私たちの人生に来て、それがあふれるほど来ると書いています。 Tudo que Deus faz por nós, Ele faz em excesso. 神様はすることすべてが余分にされるんですね。 Deus Ele nunca chega limitado perante nós. 私たちのもとに本当に必要の分だけとかこのリミットがある状態で来られないです。 E por isso nós nunca poderemos chegar limitados diante dele. ですから私たちも神の御前にリミットがある状態で来ることもダメなんですね。 Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja com algumas dificuldades que você não está conseguindo passar por elas. あなたが何か悩みがあったり何か問題があってそれを乗り越えることができていないかもしれないんですね。 Talvez você venha na igreja hoje porque você quer resolver algumas situações, você quer tirar algumas dúvidas da sua cabeça. 何かあなたの人生であなたは勝利をしたいとか何か解決したいものがあるかもしれない。 Talvez você está sem força para continuar a caminhada. 疑問があってそれに答えが欲しいとか力がない歩み続ける力がないかもしれない。 Talvez a sua cabeça está passando que você tem que desistir porque para você é muito difícil essa caminhada para chegar até Jesus. あなたはもう諦めないと本当にあなたには難しすぎるんだということを感じているかもしれない。 E essas dificuldades, eu esqueço a palavra, estou esquecendo bastante palavra em português ultimamente, mas tudo que a gente tem dúvida, essas dúvidas que você tem na sua cabeça, essas dúvidas que você tem no seu coração, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por que eu estou desse jeito, por que minha vida está caminhando dessa forma, essas dúvidas, Deus tem a resposta para você. すべての疑問に対しても神様は私たちが悩んでいるなぜこうなっているんだと私は何をしているんだと何をすればいいんだとかいう疑問に関してすべてにおいて神様は答えを持っておられるんです。 É só você buscar, a palavra de Deus fala que a gente tem que buscar, orar. Se você não sabe orar, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Se você quer falar com Deus, eu tenho vergonha de falar com Deus em público, na frente de todo mundo, entra no seu quarto, fecha a porta e coloca as suas dúvidas, os seus problemas, a sua dificuldade na mão desse Deus. 私たちは神様にお祈りとかを教えていただくんですけれども聖書にも祈り方は書いてありますし私たちがやるべきことは家に帰って扉を閉じて神に祈ることなんです。 Peça para Ele e Ele vai te responder. 神に願えば神が答えてくださるんです。 Qual que é o propósito que Ele tem para você? あなたにある目的は何なのか。 Eu nunca imaginaria que Deus tinha um propósito para mim aqui no Japão. 私は神様が日本で私に目的があるなんていうことは想像したことがなかった。 Tanto é que as forças malignas, elas me impediram de entrar aqui nessa nação. そして、悪夢は私が本当に、日本に入らないような働きかけをしたんですよ。 Mas Deus tinha um propósito e o propósito dele iria se cumprir na minha vida. でも神様はある目的があって私の人生にその目的を成し遂げるから神様は良いお方なんです。
A primeira vez as forças malignas conseguiu impedir, mas a segunda vez eles não conseguiram fazer nada porque Deus é mais poderoso. 1回目は本当に何かすることができたかもしれませんけれども、2回目は誰もが神を止めることができなかったんです。なぜかというと、神は力強いお方であるからです。E hoje eu estou aqui. ですから今日私はここにいます。 Já faz mais de 30 anos. もう30年もいます。 E Deus tem feito muitas coisas na minha vida. そして神様はいろんなことを私の人生にしてくださってます。 Amém? アーメンですか？ Quando nós compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida em confiança e esperança. 私たちが神様の恵みを理解したことによって私たちは力を得てそして信頼と希望によって歩むことができると。 Tá vendo como que é? Quando a gente começa a compreender, quando a gente começa a entender o propósito de Deus, quando a gente começa a buscar, ler a palavra dele, buscar, orar, pedir, Deus começa a realizar. 私たちが神様の言葉を読んで、御言葉を読んで、そして祈ってそれを求めれば神様はそういったものを渡してきてくださるんですね。 Deus começa a te fortificar. あなたを力づけていくんです。 Deus começa a te capacitar. あなたを、能力を与えてくださる。 Deus começa a te dar ousadia. そしてその、やる勇気を与えてくださる。 Mas tudo isso, para acontecer na nossa vida, a gente tem que querer. すべてのことが私たちの人生に起こるように私たちは求めなければならない。 Muitos vão falar, ah, não, mas isso aí você não precisa fazer, isso aí não é assim, isso aí é muita coisa para você ficar fazendo. Mas quando a gente começa a seguir o que Deus quer que nós façamos, aí você vai ver transformação na sua vida. いろんな人たちはそんなことはやらなくてもいいよ、あなたの責任じゃないからとかいろんなことを言うんですけれども、私たちは求めてやることはやらないといけないんです。 Talvez você está pensando assim, poxa, mas eu nunca vou conseguir um dia pregar, eu nunca vou conseguir um dia cantar na frente de todo mundo, eu nunca vou conseguir um dia fazer o que Deus quer que eu faça. 私は絶対にいつでも私はこうやってメッセージをしたり音楽の弾いたり歌ったりすることは絶対にできないんだと思っているかもしれない。 Comece a servir a Deus sem querer pular etapas. 神様に仕えてステップをジャンプせずに飛ばさずに各ステップを踏み続けてください。 Se eu pensasse há um tempo atrás, eu nunca estaria aqui na frente falando para vocês hoje. ある一定の期間の前のことを思い出すと、私は絶対にこのようにしてメッセージをしていることはないです。 Hoje Deus me transformou, mas um tempo atrás eu era extremamente tímido. 私は神様に変更されたんですけれども、私はすごくシャイだったんですね。 Para mim fazer alguma coisa, eu tinha que buscar coragem lá onde não tinha para me conseguir realizar o que eu tinha que fazer. 私は絶対にない勇気までも振り絞って何かをやるような人だったんです。 Teve uma vez no Brasil que eu fui num dentista. 私はある日歯医者に行ったことがあったんですけれども、ブラジルで。 E onde eu moro lá a cidade é pequena. すごく小さな町で。 E o que aconteceu? Eu cheguei na frente do dentista, eu parei a bicicleta e fiquei sentado na bicicleta com vergonha de entrar lá dentro. 私は自転車で、歯医者の前に止まって自転車の、に座った状態で考えて、中に入るのは恥ずかしいなって思ってたんです。 E eu ficava pensando, como que eu vou entrar? Como que eu vou entrar? E a hora foi passando, foi passando, foi passando. E quando eu criei coragem que eu ia entrar, a menina falou assim, agora não dá mais tempo. 私がどうやって入って何を言ってどうやってやろうかなってずっと考えて時間が経っているのに、私は勇気を振り絞ってさあ入ろうと思った時にもう閉まってますって言われました。 E como a cidade é pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Ela era amiga da minha irmã. Ela falou assim, seu irmão tá bem da cabeça? そのフロントの方は私の兄弟の友達だったので、あなたの弟本当に頭大丈夫なのって言われました。
A minha irmã falou assim, mas por quê? Ela falou assim, porque ele ficou na frente do consultório, parado de bicicleta ali o tempo todo. Aí a hora que fechou, ele quis entrar. あなたの弟が教会じゃなくて、それで歯医者の目の前に行って、ずっと自転車で座ったままいて、入ろうとした瞬間もう閉まってたんですよ。 Você vê o tamanho da timidez que eu tinha. だからこれだけ恥ずかしかったんですよ。 Mas hoje Deus me libertou. 今日神様は私を、救いました。 A graça de Deus me libertou. 神の恵みが私を救ったんです。 Hoje eu faço coisas que eu fico pensando, poxa, mas como que eu consigo fazer isso aqui hoje? Sendo que antigamente eu não conseguia, não tinha jeito. Se eu tivesse que vir aqui na frente hoje antes de trazer uma palavra, eu ia estar gaguejando aqui e não ia sair nada. 私はなんでこんなことができるのかも今理解してないんですけれども、本当に昔だったら一つの言葉を言うだけでもなんかこうどもって話すことができなかったんですよ。 Deus ele te capacita, mas você tem que dar o primeiro passo também. 神様は力づけるんですけれども、私たちは一つ目の一歩目を踏まないといけないんですよ。 A gente vê tantas pessoas que estão aqui, tantas pessoas, tantos jovens, tantas pessoas que às vezes você pede para a pessoa, faz uma oração, a pessoa fica tímida, não que ela não queira, mas por causa da timidez dela, ela não consegue fazer. 若い子たちにも、こう今から祈ってくださいと言ったらすごく恥ずかしくなって、なんか自分ができないような気がするんですね。でも、恥ずかしいんじゃなくて人々に、恥ずかしがっているから。 Muitas pessoas que Deus está aqui, que Deus quer usar, mas a timidez dela não deixa ela fazer o que Deus quer que seja feito. いろんな人たちは、やりたいけれども恥ずかしさに止められているから何かやることができなくなっているんです。 É por isso que a gente tem que receber essa graça de Deus, deixar Ele nos envolver nessa graça, tirar a nossa timidez, a gente perder o medo e realizar a vontade dele. ですから私たちは本当にその、恥ずかしさを取り除いて私たちが勇気を振り絞って神様に使われることができるようにならないといけない。 Não só aqui nas quatro paredes, mas lá fora também. この中ではなくてその外でも同じようなものです。 Quantas pessoas a gente perde por causa da nossa timidez? いろんな人たちを私たちは、メッセージを失うチャンスを失いますよね。 A gente fica com vergonha de falar do amor de Deus para as outras pessoas, pensando que elas não vão querer ouvir. 神の愛について語るチャンスを失って人たちは絶対聞きたくないだろうなって思うんですね。 E quando a gente sabe que todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. ここに集まっている人たちすべてが神の御言葉を聞くために集まっているんです。 Você veio aqui porque você está com sede de ouvir a palavra de Deus. あなたは神様の御言葉を聞くために上乾いているがためにここに集まっている。 Talvez você está sentado aí, você está pensando assim, poxa, mas eu vim, mas o seu coração está ansiando por ouvir a palavra de Deus. あなたの心は本当に、神の、言葉を聞くために上乾きがあるんです。 Você sabe que tem solução para a sua vida na palavra de Deus. あなたの人生に、あなたの人生の解決が御言葉にあるということを知っています。 Amém? アーメンですか？ E Deus, Ele também nos dá esperança. 私たちに希望を与えてくださるんです、神様は。 Deus, Ele nos dá a esperança da gente continuar fazendo planos. 私たちは計画をやり続けることを、希望を与えてくださる。 Quantos planos você está fazendo, pensando já, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, no ano que vem eu vou fazer aquilo. Quantos planos você está fazendo para a sua vida? 来年私はこうやって明日こういうことをしてっていう後でこれをしてっていういろんな計画をしますよね。 Porque você tem esperança de que você vai viver, você vai continuar aqui na terra para realizar esses planos que você está fazendo. あなたは、生き続けていることを希望があるからこそそういった計画をするんですよね。 Quem colocou o relógio para despertar hoje de manhã? 今日朝、タイマーをセットした人、 Todos nós colocamos o relógio para despertar a cada manhã.
毎朝タイマーをセットしますよね。 Mas por que a gente faz isso? なぜそういうことをするのかという Ah, eu と、 tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Ah, eu tenho que acordar cedo para ir na igreja. Eu tenho que acordar cedo para fazer outras coisas no dia. 私は朝早く起きて何かをしないといけないということがある。 Mas eu quero te dizer uma coisa: でも一つはあなたに言います。 que você colocou o relógio para despertar porque você tinha esperança que você ia acordar no outro dia. あなたがセットしたのは次の日起きる希望があるからセットしたんです。 Que você tinha esperança que você ia viver mais um dia hoje. もう一日生きれる、希望があったからセットしたんです。 Que você tinha esperança que a graça de Deus ia se manifestar na sua vida mais uma 神 vez. の恵みがあなたの人生にもう一度働きかけるからやった。 As bênçãos de Deus ia se renovar nas suas vidas mais uma vez. 神の恵みはあなたの人生にもう一度更新されると。 Todos nós temos esperança de vencer. A nossa esperança sempre é de vitória, a nossa esperança não é de derrota. A gente nunca pensa na derrota, a gente pensa que a gente vai conseguir vencer. 私たちはいつもにおいて、勝利をするという希望があるんですね。私たちは絶対に失敗するとか負けるとかいう希望はなく、勝利をするという希望を持っています。 E para isso a gente depende de Deus. ですからそのために私たちは、神様に頼るんです。 É por isso que Deus quer que a gente se entregue para Ele. ですから神は私たちを見渡さないといけないと言っているんです。 É por isso que Deus quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida. 私たちの人生に第一に神を置くことを教えているんです。 É por isso que Deus quer que a gente dependa dEle para tudo. ですから神様に全てにおいて私に頼れというんです。 Até nas pequenas coisas. 細かなことでも Quando a gente pensa assim, não, eu não vou incomodar Deus com isso. 私は絶対にこんなことで神様を邪魔しませんと。 Mas Deus, Ele quer que a gente incomoda Ele. でも神様はそんなことでも邪魔してほしいんです。 Quando a gente tem nossos filhos pequenos, 私たちの小さな子供があるとき、 às vezes Ele nos incomoda para abrir, tirar o papel de uma bala para eles. もうお菓子を開けるだけのことだって私たちに頼るじゃないですか。 E é isso que Deus quer de nós. 神様は同じようなことをしてほしいんです。 Ele quer que a gente incomoda Ele por causa de uma dor de dente. 私たちはもう歯が痛いからっていうことだけでも読んでほしいんです。 Ele quer que a gente peça para Ele porque saiu uma espinha no seu rosto. もうなんかニキビができたからっていうことで読んでほしいんですよ。 Não importa a sua idade, あなたが何歳であれ。 né? Às vezes a gente é mais experiente, mas às vezes sai uma espinha no rosto. もう、経験している方でもたまにニキビもあるんですね。 E aquilo ali às vezes incomoda, dói. もう痛いし気になるし。 E por que não pedir para Deus curar aquela dor? じゃあなんで神様にこれを癒してくださいっていう祈りをしないんですか。 É simples? É, mas para Deus aquilo ali vai ser uma alegria para Ele. でもシンプルなことであっても神様にはすごい喜びがあるものなんですね。 Porque Ele sabe que você está colocando aquilo ali porque você está na dependência dEle. あなたがそれを通して神様に頼っていることが大事なんです。 Você lembrou dele あなたは神を思い出し naquela たから。 situação. その時に神を思い出したから。 A gente sente alegria quando uma pessoa lembra de nós. 誰かが私たちを思い出した時にすごく喜びますよね。 Quando uma pessoa ela viaja, ela traz uma lembrancinha para você, você fica contente. なんかお土産とか持ってこられたらすごく喜びますよね。 Porque aquela pessoa lembrou de você. その人はあなたを思い出したからなんです。 E muitas das vezes nós estamos vivendo, tentando viver na nossa própria força. 私たちはいつも自分たちの力で人生を生きようとしている。 E Deus ele quer que a gente lembre dele em todas as horas. でも神は私たちを全てにおいて思い出してほしいんです。 Quantas coisas a gente faz sem a gente pedir uma orientação para Deus? 私たちはいろんなことを神様に何も聞かずにやっていることがありますよね。 Quantas vezes a gente faz a gente vai trabalhar, ou então a gente vai fazer um teste, ou então a gente vai viajar, ou então a gente vai fazer qualquer outro tipo de coisa e a gente não pergunta para Deus nada. なんか旅行に行く時とか何かテストをする時とか何かにおいて神様に何かを祈っているかというと祈っていないんです。 E quando dá errado, a gente culpa Deus. そしてうまくいかなかった時に私たちは神が悪いって言うんですね。
Ah, por que, Deus? Por que eu fui reprovado? Por que meu serviço aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Sendo que Deus não foi consultado. なんでこんなことになったの、なんでうまくいかなかったの、なんで合格しなかったのって言われても、神様は何も聞かれてないのにって言うんですね。A gente tem que aprender a depender, a consultar, a orar. A Bíblia fala que o véu foi rasgado, você tem acesso direto. 私たちは神に頼る、祈る、そしてすべての私たちの距離感を作るものは破られたと書いてあるんですね。 Hoje você não precisa ir para o apóstolo lá, ir para o profeta, falar o seu problema para ele consultar a Deus e depois ele trazer uma resposta e te dar a resposta. あなたは昔みたいに預言者を読んで、預言者が神様に語って、神様が預言者に言って、その答えが来るという方法ではなくなったんです。 Hoje você tem acesso direto com Deus. あなたはもう直接神様と話することができるんですね。 Agora você quer uma confirmação? Vem na liderança, fala, eu estou orando por isso, Deus está falando isso aí para mim, ora por mim e confirma. Vê se é isso mesmo que Deus quer. 本当にあなたが何かをするときに一応お祈りをして確認してください。本当に神様が求めている、望んでいることなのかということを確認しましょう。 E se for realmente aquilo que Deus quer para a sua vida, Ele vai confirmar através da sua liderança, através dos apóstolos da igreja, Ele vai confirmar aquilo ali na sua vida. 本当にあなたの人生にそれを神様が誰かを通してか、あなた直接に正しいか正しくないかを語ってくださるんですよ。 Amém? アーメンですか？ A graça de Deus traz uma transformação em todas as áreas da nossa vida. 神の恵みは私たちの人生すべてにおいて、祝福をもたらすんですね。 Se você voltar um pouquinho no tempo e você ver o dia que você veio na igreja e hoje como você está, você vai ver que você já foi muito transformado. あなたが少し戻って、自分が昔の人生を、思い出したときに、あなたは本当にいろんな変化や、トランスフォーメーションを与えられたということを気づくことができます。 Você não pensa mais como você pensava, você não faz mais o que você fazia e você está melhorando a cada dia mais. 昔のような考え方もしないですし、昔のような行動もとっていない。あなたは日々良くなっている。 Por quê? Porque a graça de Deus, ela vem se manifestando na sua vida dia após dia. なぜかというと、神の恵みはあなたの人生に日々行っているから。 E vai chegar um dia que você vai estar tão cheio da graça de Deus, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que você não vai se aguentar, que você vai começar a fazer coisas que você nunca pensou em fazer na sua vida. あなたは本当に、ある日突然あなたは恵みで満ち溢れていて、自分の人生でも想像したことがないことをやっている、状態になる日が来るであろう。 E você vai continuar fazendo, porque não é no momento de louvor que a gente dança, e que a gente corre, que a gente grita, e depois quando acaba o louvor, você senta na cadeira e começa a cochilar. 私たちはもう賛美をして、ダンスをして、拍手をして、そして、それが終わったら、椅子に座って寝始めるとか、そんなわけではないんですね。 Eu sempre vejo que o Espírito Santo de Deus ele é festeiro. 聖霊様というのは本当にもうお祝いが好きなんですよ。 Quando ele vem e faz um tropé. 来た時には本当にいろんな激しい聞き方をするんですね。 Se esse lugar aqui está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não poderia estar só sentado, uns cochilando, outros com a mente lá não sei na onde, né? A gente ia estar aqui gritando, a gente ia estar aqui adorando, louvando, glorificando, pulando, dançando. A gente ia estar fazendo aqui muitas coisas que você não imaginava que você estaria fazendo. 聖霊様の臨在がここであふれ返っていれば、私たちはこのようにして止まってメッセージを聞いたり、お眠りをしたりしているのではなくて、もうジャンプをして賛美してお祈りをして泣いていたんですね。 Porque a gente vê lá em Atos, quando o Espírito Santo veio, o que aconteceu?
veio um vento impetuoso, veio línguas de fogo, e aquele povo ali começou a fazer muitas coisas que eles não estavam fazendo, eles estavam ali só orando. そして、人の働きを見ますと、聖様が来た時には、すごい風が吹いて、炎の、言葉が吹いて、いろんなことをやったことがないことをやり始めたんですね。Ele vem para transformar totalmente a nossa vida e nos fazer perder essa timidez que a gente tem. 私たちの人生を完全に変えて、私たちの、この恥ずかしさを消すこともできるような神様なんです。 Amém? アーメンですか？ Então a gente tem que aceitar essa transformação de Deus para nossas vidas. ですから神様のこの変化を私たちは、受けるべきなんですね。 A graça de Deus, ela nos traz o perdão. 神の恵みは私たちに許しをもたらす。 Abra sua Bíblia lá em Efésios, エフェソを開いてください。 capítulo 1. 一章ですね。エフェソの一章。 Versículo do 7 ao 14. 7から14を読んでください。 A palavra de Deus fala assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? アーメンですか？ Amém? Então, Deus, Ele nos perdoa, Deus, Ele nos tira, o perdão de Deus, Ele nos limpa, Ele nos tira daquela prisão que às vezes a gente ainda não saiu de lá. 私たちは本当に、自分が囚われにあっても神様は私たちを、救ってくださるんですね。そういったところから。 Jesus, Ele nos libertou, mas talvez você ainda continua nessa prisão. イエスはあなたを解放したからかもしれませんけれども、あなたは自分でその囚われに入っているかもしれない。 Satanás e seus demônios, eles ainda estão te fazendo acreditar que você ainda é prisioneiro. サタンはあなたが、まだ、囚われているということを考えさせているんですね。 As forças malignas, elas estão ainda te fazendo acreditar que você não pode fazer o que Deus quer que você faz, porque um dia você pecou, um dia você fez algo que entristecesse a Deus e que você está em dívida com Ele. あなたがある日、何か罪を犯したからっていうことであなたは絶対に、救われる権利はないという考えを、あなたの頭に入れようとしているんですね。 Mas quando a gente se entrega a Deus, quando a gente pede perdão para Ele, a palavra de Deus fala que Ele pega o nosso pecado e Ele joga no mar do esquecimento. ですから私たちが神様の御前に入ると私たちは許しを求めて神様、聖書に書いてある通り神様はすべての罪を、忘れの海へと掘るんですね。 E Ele não se lembra mais daquilo. そしてそれは思い出さないんですよ。 Então, quando a gente se entrega para Deus, Deus Ele vem, Ele começa a nos limpar de dentro para fora. ですから私たちは神様は私たちを、中から外へと、きれいにしていってくださる。 Deus, Ele sabe o nosso pensamento, Deus, Ele conhece o nosso coração, Deus, Ele nos conhece de todo, nos conhece do fio de cabelo até a ponta dos pés. 神様は私たちのすべてを知って考え方も知って私たちの頭の毛から、足元まで全部を知っているんです。
Ele sabe o que a gente está sentindo, ele sabe o que a gente está pensando, ele sabe tudo sobre nós. 私たちが感じていること、考えていること、すべてを私たちのことを知っているんですね。 E quando Deus perdoa, depois ele não vem trazer aquele pecado de novo para você. ですから神様が来た時にはもう昔の罪をあなたにもたらすことはないんですよ。 Mas ele quer que a gente entenda que ele já deu o filho dele por nossa causa. 神様が理解してほしいのは、私は自分の子をあなたが救われるために与えたんですよということです。 Ele quer que a gente entenda que ele nos perdoou, ele já nos tirou daquela prisão, já nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. ですから私たちを闇のところから取り除いて、私たちの光の輝きの国へと連れてこられたということを理解してほしい。 E a palavra de Deus, ela fala que com Deus nós somos mais do que vencedores. 御言葉に書いてあるのは、私たちは神において勝利以上の勝者です。 Por que que as coisas ainda não estão acontecendo para nós? じゃあなんでこの物事は私たちの人生にまだ起きないのかと。 Porque a gente ainda está com um pensamento de criança. 私たちは子供の考え方を持ち続けているからです。 A gente ainda tem dúvida na nossa mente. 私たちはまだその悩みがあるんですよ。 Quando Deus fala, vai e faz o que você quer fazer. Eu estou com você. 神様が行きなさいと、あなたがやるべきことをやりなさいと言ったときに、私は一緒にいるからと言います。 Todas as vezes que a gente vê as pessoas, na Bíblia, a gente vê as pessoas que elas se achegaram a Deus como coitadas, o que Deus falou para eles? Vai, homem vitorioso, vai lá e faz. Não, eu vou te usar, você vai lá e vai fazer. Como ele falou com Gideão, como ele falou com Moisés. E ele está falando com você hoje. あなたの人生に神様は、あなたには勇気があるから行きなさい、やりなさいと言っているのではな、言っている時に、あなたは同じようにギデオンとかにやったことを行きなさい、あなたといるからやりなさいとあなたに言っているんです。 É você crer que se você vê uma pequena nuvem lá no céu e você falar, a chuva está vindo, ela vai vir. あなたの信仰が高まって、あなたが小さな雲を見ただけで雨が降るんだということを宣言することができます。 Como o profeta chegou e falou, o que você está vendo? Estou vendo uma pequena nuvem, mas está lá não sei na onde. E ele falou assim, vai lá e avisa o rei para ele se adiantar, porque senão ele vai tomar chuva. 預言者が何を見ているんだと言った時に、私は小さな人間の手の大きさの雲を見ていますと言った時に、もうこれは雨が降る証拠だから王様に言いに行きなさいと、連絡しなさいと言いました。 Essa fé, essa esperança em Deus que nós temos que ter a cada dia. この大きさが、この信仰が私たちが持たなければいけない信仰なんですね。 Essa ousadia, esse brilho nos olhos que a gente tem que ter, né? Quando a gente vem para a casa de Deus, porque aqui, o que acontece? Aqui a gente tem que saber que Deus está aqui, pronto para realizar o que você quer, porque você não veio aqui hoje sem nenhum pedido para Deus. この輝きというのが私たちが持たないといけないんですね。私たちは何も求めないためにここに集まったわけではないんですよ。 E você tem que crer, sabe por quê? Porque se você veio com um pedido e esse pedido ele não ser realizado na sua vida, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. ですからあなたの人生で何かをするのではなく、あなたは本当に神を求めないといけないんです。なぜかというと、あなたはそうでないとショックを受けるから。 E a culpa não é de Deus. そうしないときに神様が悪いわけではないんです。 A culpa é nossa. 私たちのせいです。 A gente tem que sentir aquele primeiro amor que você veio, a primeira vez que você veio para Deus, primeira vez que você veio na casa de Deus, a primeira vez que você se entregou para Ele, aquele amor, quando seu olho brilhou, quando você ali chorou, quando você ali orou, você fez uma aliança com Deus, você viu que Deus podia realizar todos os milagres que você queria. Esse sentimento tem que voltar no nosso coração. あなたが初めて祈ったとき、あなたが初めて神様を味わったときとか、あなたが信仰で満ち溢れたときに、本当に何か起きるんだなと味わった経験をもっと私たちは今の現時点に戻さないといけないんですよ。
A gente tem que entender que a gente tem que colocar o nosso coração nas mãos de Deus e buscar Ele toda hora, buscar Ele na oração, buscar Ele, tem oração dos homens, eu vou lá, porque eu sei que o poder de Deus vai se manifestar naquele local, e Deus vai ter uma palavra para mim, vai ter oração das mulheres, eu vou, porque Deus vai se manifestar, alguém vai falar alguma coisa para mim, alguém vai falar para mim o que eu estou pedindo, o que eu já venho orando para Deus, hoje Deus vai me dar a resposta. Você tem que vir na igreja sabendo que a resposta vem para você, sabendo que Deus vai te dar a resposta naquele dia. ですから私たちはそのいろんな面でも私たちは神様が働きかけることができる状態を作らなければいけないです。だからお祈り会があるのならお祈り会に参加しますと、誰かが何か言ってくださる、神様が答えをもたらせてくださるとかいうことを私たちは男性でも女性のお祈り会でもそういったものを考えて参加して信仰を高めないといけないんですよ。O que você está precisando de Deus? O que você está precisando que Deus faça na sua vida nesse dia, na sua família nesse dia, na vida dos seus filhos nesse dia, na sua família no Brasil? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema? O que você está precisando que Deus realize na sua vida hoje? あなたが神様が起こしてほしいことを何があるんですか？何が必要ですか？あなたの人生、あなたの家族で、あなたの個人的なことでも何を神様に成し遂げてほしいのかということ。Coloque nas mãos dele. Mas eu não tenho, não acredito, a minha fé não é o suficiente. Peça para ele aumentar a sua fé. Fala para ele que você tá fraco, mas que você sabe que ele pode realizar. そういったことすべてを神様に言ってください。神様の御前に預けてください。でも私はあんまり信じられないなっていう人は神様に祈って私の信仰を高めてくださいという祈りをしないといけないんです。Não é pecado a gente falar para Deus que a nossa fé tá pouca. Não é pecado a gente falar para Deus que a gente precise que Ele aumente mais a nossa fé. Não é pecado a gente falar para Deus que nós estamos pensando, nós estamos desanimados, mas que a gente não quer desanimar, mas que a gente quer caminhar, a gente quer ir para frente, a gente não quer ficar parado. 私たちは、本当にもう何か弱まっているとかいうことを罪だと思ったらダメなんですね。本当に私たちは弱まる時もありますし、強い時もあります。ですから私たちは何が必要かというと、求めること、私たちは神様を求めることが大事なんです。Não é pecado você pedir para Deus força, não é pecado você pedir para Deus ousadia, não é pecado você pedir para Deus te capacitar, não é pecado você pedir para Deus estar à sua frente, ali caminhando, estar ali te protegendo, estar ali fazendo com que você olhe para frente, que você pare de olhar para o chão. ですからあなたが、力を与えてくださいというお祈りも、それは罪ではないですし、あなたが何か助けてほしいということも罪ではないです。ただあなたが、突き進むために必要なステップを踏むがためにあなたは主を助けてくださいというお祈りをするんです。Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do Deus Altíssimo, então nós temos forças, nós temos um Pai que pode fazer o que a gente quer que se realize na nossa vida. 私たちは父がいて、私たちは力強いお父さんがいるんです。だから私たちが何を祈っても、私たちが神様の望みを叶えるためにやっていることが大事なんです。 Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. あなたの御言葉を第一ペテロに開いてください。 Capítulo 6, versículo 23. 第一ペテロ、6章3節。1 Pedro, capítulo 6, versículo... 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. 1章17から21です。 E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado.
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus, através da sua graça, Ele nos dá salvação. 神はその Romanos, 恵みを通して、救いを与えてくださるんです。 Romanos capítulo 5, ローマの手紙、5章を開いてください。 versículos do 15 ao 16. 15と16を読みましょ Romanos capítulo 5, versículo do 15 ao 16. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Amém? う。アメンでしょうか。 Então, quando Jesus ele veio, ele trouxe a justificação para nós. 彼が来られた時には、イエス・キリストは私たちにその、理由も与えてくださったんです。 Nós somos condenados por causa de um homem, mas Jesus ele trouxe a liberdade para nós. 一人のせいで私たちは、罪を犯したんですけれども、イエス・キリストを通して私たちは自由を得たんです。 Vamos estar vendo lá em Romanos 6:23. ローマの手紙6章23節を読んでください。 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado era a morte para nós. 本当に、罪の、代価は、死なんですね。 Quantos de nós estávamos mortos, né? Não mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. 私たちは、いくつもの人たちが、霊的に死んでいたんですよ。 Mas quando Jesus veio, Jesus trouxe vida e vida eterna para cada um de nós. イエス・キリストが来られた時に私たちに人生、永遠の人生を与えてくださったんです。 Quem crê e tem fé e recebe Jesus como Salvador da sua vida, esse vai ter a vida eterna. 本当に主を信じる者、そして主を得る者は自分の永遠の人生を得ることができるんです。 Mas tem um porém aí. Deus, Ele não vai te obrigar a entregar a sua vida para Ele. Você entrega a sua vida para Ele se você quiser. でも神様はあなたに無理やり自分の人生を捧げないといけないなんていうことは絶対に言わないんですよ。 Você tem o livre-arbítrio de querer se entregar para Ele, querer ter uma mudança na sua vida, querer ter uma mudança na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, ou se você não vai querer. あなたは自分の人生でそれを求めることもできますし、それを求めないこともできます。あなたの人生で変化やいろんな良いことが起こることを求めても求めなくてもよい。 A escolha é nossa. その、決断は私たちにあります。 Deus ele não vai te obrigar. Deus ele não vai colocar uma corda no seu pescoço e falar: se você não se entregar agora, você vai morrer. Se você não se entregar para Deus, você vai morrer espiritualmente de qualquer forma. Mas Deus ele não vai te obrigar. Você está entre ali o bem e o mal. Você escolhe para onde você quer ir.
神様は絶対に無理やりあなたは、私を求めなさいなんていうことは言わないですし、あなたに無理やりやらないと、あなたの首にロープをかけてあなたを崖から落としますなんていうこともしないです。なぜかというと、決断力はあなたにあって、あなたが悪い方、良い方をどちらに行くかを自分で選ばないといけないんです。A gente vê pessoas que vêm na igreja, pessoas que estão na igreja, mas que elas ainda não decidiram entre o bem e o mal, entre seguir a Deus, entre se entregar para Ele, entre ter uma transformação, uma mudança de vida, ou continuar do jeito que ela está. 自分の人生でも、本当に、人生を変化させるものを、求めていない人たちもいるんですね。だから、自分の人生を変える変えないのは自分で考えないといけない、決心しないといけないんです。E Deus ele te dá a sua opção, né? E outra coisa, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. もう私たちに10分後何が起きるかも私たちには分からないことです。Se você tem a chance de se entregar para Deus, agora se entrega para Ele, porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade de se entregar para Ele. 本当に、あなたが身を捧げるチャンスがあるのならそれは今なんです。なぜかというと、本当に次の時にまたチャンスが来るかどうかは私たちにも分からないから。E depois que a gente deixou aqui a terra, depois que a gente partiu daqui, a gente não pode fazer mais nada, acabou, nossa vida parou naquela hora. Se você, daqui 10 minutos, você fechar os seus olhos e a sua vida parou ali. Você não vai poder, não adianta, eu vou orar porque aquela pessoa está lá, ela não aceitou Jesus, para que Deus possa aceitar ela. Não existe isso. Você tem que fazer as coisas da sua livre e espontânea vontade. あなたが自分の人生が終わった時にはもう遅いです。もう何もすることができないですし、もうじゃあこれから、あの人たちのために祈ろうなんていうこともできないです。チャンスがあるうちに私たちは神を求めなければいけないんですよ。Deus ele te dá a chance a cada dia. Deus ele te dá uma nova chance até o dia que você não puder mais fazer mais nada. 神様は私たちが、生きているうちにチャンスを与えてくださるんです。もう何もできない時までチャンスを与えてくださるんですけれども、その後はもうないです。E a partir da graça de Deus, nós também recebemos o amor de Deus. 神の恵みを通して私たちは神の愛を得ることができます。 Vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 第2コリント8章9節を読んでください。Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, por isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também, já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio, e vós opressão. Mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Amém? Amém ですか? A gente vê que Jesus, ele veio, né? Ele veio como um homem aqui na terra. Então, tudo que a gente passa aqui, toda tudo que a gente passa, todos os pecados que a gente consegue passar por eles, ou que a gente às vezes não consegue, toda a aflição, toda a tristeza,
desconfiança, tudo isso aí, Jesus passou também, porque ele veio como homem, e ele foi pobre aqui também. Deus, ele passou pelas pessoas aqui que era pobre também, ele passou por dificuldades aqui, mas ele venceu. イエスはいろんなことで悩みも持って本当に、人生を、悩みにあったこともありましたし、苦しみもいろいろありましたけれども、イエス・キリストは全てにおいて勝利されたんですよ。É por isso que Deus ele nos vê como também vitoriosos, porque como Jesus venceu, nós também temos que vencer todas essas tribulações que a gente passa. A Bíblia fala que a gente ia ter tribulação, mas que a tribulação não ia ser tão grande que a gente não ia poder suportar. Então, a palavra de Deus, ela nos fala tudo isso aí que a gente está passando hoje. Mas, fala também que a gente ia conseguir passar por elas. 御言葉を通じてみると、私たちはすべての病を持って、私たちはそれを勝利することができるからこそ、私たちのもとに来るのであって、私たちが、それを勝利できるかどうかを見るのではないんですよ。Ah, mas eu estou sozinho, a minha fé ainda é pequena e eu não consigo. Peça ajuda. でも私は一人だし、何も信仰もあんまりないしっていう時も助けを求めればいいじゃないですか。Você não precisa enfrentar as dificuldades sozinho, você pode pedir ajuda, que muitas pessoas vão estar ali junto com você, vão estar ali te ajudando em oração, vão estar ali te fortificando em oração, vão estar ali junto com você, te empurrando para que você passe por essa dificuldade. いろんな人たちはあなたを、本当に助けようとしていて、あなたがこう進むことをサポートしてくださっているんですね。だからあなたが、突き進むためにあなたを押してあなたを進ませている人たちが周りにいるんですよ。Mas aí agora as pessoas pensam, falam assim, mas se eu estou no tempo da graça, então eu posso pecar porque Deus vai, na graça dele, ele vai ali me perdoar, ele vai ali aceitar aquele pecado e eu vou receber, eu vou poder ir para o céu porque eu estou na graça, então eu posso fazer o que eu quero da minha vida. じゃあ私は恵みにあるからって私は全てやることができてやりたいことを全てやればいいとかいう考えを持っている人たちがいるかもしれません。 Mas a palavra de Deus fala que não é dessa forma. でも御言葉はそうではないと書いてあるんですね。 Em Romanos 5, acho que é o 5:12, do 12 ao 21. 5章12から21まで読みます。 A palavra de Deus fala assim, que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Eu também quero ler o Romanos 6, do 14 ao 23. じゃあローマの6章14から23まで読みましょう。 Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém ですか? Amém? Como que a graça de Deus, ela nos transforma, ela muda o nosso jeito de ser. 神の恵みは私たちの人生を変えて、私たちの生き方までも変えてくださるんですね。 Às vezes eu fui do mundo também, andei no mundo, fiz muita coisa errada, né? Mas a palavra de Deus fala que tudo isso aí que a gente fazia quando a gente andava lá em pecado, hoje a gente se envergonha disso aí. 私も、迷った人生もありましたし、私は、世に、生きたこともありました。そして本当にその人生を生きたことによっては、御言葉は私たちは、そこから救い出されたという保証があります。 Tudo aquilo ali era imundícia, tudo aquilo ali não prestava, mas a gente fazia com alegria, a gente estava ali, dava o nosso corpo, a gente fazia tudo ali que aqueles pecados exigiam que a gente fizesse, que aquela imundícia nos levava a fazer. Você praticava o que você queria fazer do mais alto grau que você podia praticar ali, você fazia coisas que Deus não aprovava de forma nenhuma, e a gente fazia com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com tudo que a gente conseguia colocar ali. 私たちは罪を犯す時でも本当にこう汚いことでも私たちは喜んでやってましたし、体を使ってやってましたし、全力してやってました。本当に悪いことがどれだけであっても私たちは全力尽くしてやっていたし、私たちは本当にお金もまで費やしてやっていたんですね。 Porque quando a pessoa ela nasce num berço dentro da igreja, ela não tem noção do que acontece lá fora. 教会の中に生まれた人は、外で何が起きているのかはわからないんですよ。 Mas quando a pessoa vem lá de fora para dentro da igreja, ela sabe a imundícia que ela andou lá fora, na sujeira que ela andou lá fora, na lama que ela andou lá fora, ela sabe da onde ela saiu. Por isso que a maioria das pessoas que elas vêm lá de fora, quando elas recebem a Deus como seu Salvador, como seu Libertador, ela dá total importância para isso. ですから、その罪に溢れていた人生を生きた人が改心したら、もうどんな場所から出たのか、どんだけ悪い人生から救われたのかを知っているからこそ、もう一生戻りたくない、一生その人生を生きたくないという思いが中から湧いてくるんですね。 Mas agora, quando você vem para a casa de Deus, que você se entrega para Ele, a gente não pode parar aquela alegria que a gente sentia lá, que a gente adorava as forças malignas lá, fazia o que eles queriam. Agora a gente tem que inverter isso aí, usar essa alegria para que a gente possa adorar esse Deus vivo, esse Deus que fala, esse Deus que ouve, esse Deus que vê. Mas o que a gente está vendo dentro da igreja é que quando as pessoas vêm para Cristo, quando as pessoas se entregam para Cristo, o que acontece? Elas entram uma timidez nela e ela não faz mais nada. 本当に私たちはいろんな人生でいろんな時の人生で私たちは身を渡している人たちを見ることができるんですけれども、何もリアクションがない人たちがいます。ですからこそ私たちは何か行動にしないといけない、何か行動に移さないといけないということを大切に思わなければならないです。
Aí as pessoas vêm para Cristo, elas ficam, não, eu não posso fazer isso porque eu estou cansado, eu não posso fazer aquilo porque, eu tenho vergonha. Mas quantas vezes você ficou lá fora 3 noites, pulando o carnaval lá, brincando, e lá no meio da rua, você lá praticamente despido, né? E a gente não tinha vergonha. 私たちはいろんな時に、でも疲れているから忙しいからいやこれできないからっていう理由で神様に何かをしようとしないんですけれども、昔を思うと私たちは、3日も2日も3日も、寝ずに、いろんなことをして悪いことをしていたのに、あるいはカーニバルや、本当にもう服も着ない状態でいろんなことをしていたのに。 E agora a gente vem para Deus, a gente vem para servir um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que está ali sempre presente na nossa vida, está fazendo tudo por nós, né? E a gente tem vergonha de bater palma na hora do louvor. そして神様は全てを成し遂げてくださって永遠の人生を与えてくださっているので、私たちは、賛美の時に拍手をするのが恥ずかしいなんていうことを言います。 A gente não quer se entregar totalmente para Ele. 私たちは完全に見渡そうとしていないんです。 Porque se a gente entender o que esse Deus quer fazer por nós, a gente tinha o maior prazer de estar na casa dele, de estar servindo, de alegrar o coração dele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. 私たちが神様が成し遂げようとしていることを理解すれば、私たちは教会にいる喜びも分かりますし、私たちは何かをやるための力も湧いてきます。なぜかというと、神の喜びは私たちの力でもあるからです。 E a gente fica nessa timidez, os jovens têm uma timidez, não faz nada, não se levanta, não dança, não canta, não bate palma, não levanta a mão, não fala aleluia, não fala amém, não fala glória a Deus, fica todo mundo sentado. Agora a gente vê aqui, os jovens que era para estar aqui na frente da igreja, porque a força está sobre eles, eles estão sentados lá atrás. 若い人たちが本当にこう ダンスもしない、喜ばない、拍手もしない、ジャンプもしない、神様に、力を使って捧げていないのに、ここでダンスをするべき時間に若い者たちは奥に、静まっているんです。 A gente tem que mudar nosso comportamento perante Deus. 私たちは神様の御前で行動を変更しないといけないんです。 Sabe por quê que a gente fica desse jeito? Porque a gente pensa que Deus não está aqui. 私たちはなぜそういうことをするのかというと、神様がここにいないからと思うんですね。 Mas na palavra de Deus está escrito que aonde tivesse 2 ou mais pessoas falando dele, ele estaria. E a palavra de Deus fala que Deus não mente. でも2人以上が集まったところには神がおられると書いてあります。そして神様の御言葉は絶対に嘘つきません。 Então por essa palavra eu creio que ele está aqui. その御言葉を通して神がここにおられることを信じます。 Porque se está escrito que ele estaria, ele está. 神がいると言ったら神はいるんです。 E a gente tem que entender isso aí, porque a gente estamos em frente de um rei, a gente estamos em frente de um Deus vitorioso, um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que pode transformar tudo na sua vida, e às vezes a gente está se achando como, não, mas a pessoa está falando que Deus está aqui, mas como eu não estou vendo, então ele não está. Mas leia a palavra de Deus que você vai ver ali, que pela palavra dele está escrito que ele estaria. E se a palavra está escrito, então ele está. 神様はこの場におられるって思ったら本当におられるんです。そして御言葉に書いてある通り、神様はこの場におられると書いてありますので、神の臨在がここにあるということをみんなが信じなければならないんです。 Amém? Então vamos deixar a graça de Deus se manifestar na nossa vida. ですから神の恵みが私たちの人生に現れることを許さないといけません。 Vamos deixar Deus nos revestir com o poder dele. 神の力によって私たちの人生のもとに来るべきなんです。 Vamos incomodar esse Deus poderoso para que ele possa agir, para que ele possa nos levar a lugares que a gente nunca pensamos, nem imaginamos estar. ですから私たちはこの力強い神様を邪魔してでも祈って本当に私たちがやったことがないことができるようにしてもらいましょう。 Vamos estar nos entregando, deixando a graça de Deus nos revestir, o amor dele nos revestir,
para que a gente receba a salvação de Deus. そして、御言葉が私たちの人生に、入って私たちが神の愛で、満たされて私たちが神の御言葉を成し遂げることができますように。 Vamos pedir para Deus ousadia, para Ele que Ele possa nos capacitar, que Ele possa nos levantar aqui como verdadeiros cristãos, como verdadeiros adoradores, que Ele possa nos levantar aqui como pessoas que têm sede e fome de justiça, sede e fome da palavra dEle, sede e fome de estar na casa dEle, que os nossos olhos possam se encher de alegria, que os nossos olhos possam voltar a brilhar quando a gente fala assim, vamos na casa do Senhor, que haja alegria, que a obra dele se avive na nossa vida a cada dia mais, que a gente possa realmente servir esse Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, que a gente possa realmente acreditar, ter fé, que Ele vai nos salvar, que Ele vai nos dar vida eterna, que Ele vai nos libertar, que Ele vai fazer com todos os nossos planos, a nossa esperança vai se realizar, que Ele venha realmente a nos guiar por caminhos que a gente nunca imaginou passar, que Ele nos tire, que Ele nos leve para as nações, que Ele nos tire dessas quatro paredes e que Ele faça com que a gente ganhe pessoas aí fora para eles, que Ele faça com que que Ele tire essa timidez do nosso coração, troque o nosso coração, tire esse coração de pedra, esse coração que talvez não deixa a gente crer, esse coração que talvez não deixa a gente ter fé, esse coração que não nos faz acreditar na força dEle, no poder dEle, no que Ele pode fazer por nós, esse coração que está cheio de tristeza, esse coração que está cheio de amargura, esse coração que não nos leva no caminho que Ele quer que nós andamos. 私たちは本当に神様を頼って私たちの人生を変えることを求めないといけないですし、心を清めてもらうことも求めないといけない。そして本当にいろんな面で私たちの人生を、導いてくださるというお祈りをしないといけない。すべてにおいて神を求める、神に頼ることを必要としています。ですから私たちは神によってすべてのこと、奇跡やいろんな不思議を成し遂げることもできて、神の望みを叶えることができるように祈らないといけないんです。ですから私たちはいろんなところで神に導かれて、この場所を出て国々を通していろんなところで神のメッセージを述べ伝えることを心に入れないといけないです。Eu quero dizer uma coisa para cada aqui que está hoje aqui. 一人一人にあることを言いたいです。Deus nos ama tanto. 神様は私たちをすごく愛して、 O amor de Deus é tanto por nós, 本当に神の愛はすごくて、 que a gente não imagina o quão grande é esse amor que Ele tem por nós. 私たちはその偉大さ、私たちに対する愛は偉大であることを理解できないんです。 Deus, Ele nos ama tanto, Ele quer ver tanto a gente feliz, Deus quer te ver rindo, Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver vitorioso, Deus quer te ver próspero, Deus, Ele quer te ver de uma forma que você esteja alegre a todos os segundos, a todos os milésimos de segundo da sua vida. Deus, Ele quer te ver rindo, Deus, Ele quer te ver vitorioso, Deus, Ele quer te ver forte. そして神様は私たちを、勝利をしていることを見たいんです。私たちが栄えている、私たちが、本当に、いろんなことによって、勝利をして私たちが、負けないように勝ち続けていることを神様はもう私たちの人生に求めているんです。 O poder de Deus tem que se manifestar a cada dia na nossa vida. 神の力は私たちの人生に日々働きかけないといけないです。 A graça de Deus tem que vir sobre cada de nós e nos levantar a cada manhã da nossa cama. 恵みは私たちの人生に毎朝私たちの元に来ないといけない。 E que a graça de Deus venha sobre cada coração nessa manhã. ですからその恵みが一つ一つの一人一人の心の元に来ることを祈ります。 E que tire todas as dúvidas do seu coração. あなたの心の悩みを解除してくださることを祈ります。 E quando você precisar dele, creia, tenha fé
que se você pedir, Ele vai responder às suas orações. あなたが求めれば神様はあなたのお祈りを絶対に応えてくださるんです。 E eu creio que a partir de hoje, muitos testemunhos vão se levantar aqui nesse local, porque eu sei que Deus mudou o coração de muita gente aqui nessa manhã. 私は今日からいろんな証を聞くであろうと思います。ですからここにいろんな心が立ち上がったから私はそう思います。 Eu sei o que Deus está falando aí na sua mente, eu sei que Deus está falando no seu coração, e eu sei que a partir de hoje você vai ser transformado por Ele. 本当に私は神様があなたの心、あなたの頭に語り続けていることを私は信じます。ですからあなたは、その言葉を通して、人生を変えるであろうと思います。 Não resista a esse Deus, não resista à graça dele, não resista ao poder dele, não resista o que ele tem para você. Aqui nessa nação, ou talvez fora dessa nação, não resista o que Ele está falando no seu coração agora, não resista o que Ele está mandando você fazer agora, não resista o que Ele está te empurrando para fazer. ですから神様があなたにやらせようとしていることを絶えないでください。神様がやれと言ったことをすべてやり、あなたが、本当に神の望みに絶えないように力を湧いてください。あなたが聖霊様に使えるように、自分が絶えることなく神様に使わされてください。 Que essas palavras venham ficar no seu coração nessa manhã e que realmente vocês pensem em tudo que foi falado, vocês procurem na palavra de Deus, vocês tirem as suas dúvidas. Se vocês precisarem de tirar dúvidas, procure seus líderes de grupos familiares, procure os pastores aqui da igreja, os líderes aqui da igreja, tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas, que Deus vai realizar, Deus vai te mostrar que Ele é Deus na sua vida. ですからあなたは悩みを抱えないで本当に日々歩んでください。絶対に今語ったことを思い出して今語りかけた御言葉も思い浮かべてあなたの人生に照らし合わせてください。そうすれば神様が語るべきことを思いつくんです。 Amém? Glória a Deus. アーメンですか？ Que o amor de Deus venha sobre vocês 神の愛が皆様のもとにあります e よ que う a に。 graça dele seja derramada sobre cada um, em 神 nome の de Jesus. 神の恵みが一人一人に来ますように祈ります。 Amém. アー Que メンで você しょうか？ possa guardar a palavra no coração この御言葉をあなたの心の中に入れていただいて e praticar com as suas atitudes. あなたの行動を通して働きかけてください。 Primeiro conhecemos, まず私たちは知り、 depois entendemos, 私たちは理解し、 depois praticamos, そして行動に移します。 aí somos sábios. そうすれば私たちは知恵が生まれます。 Conhecer, entender, praticar sabedoria. 知って理解して行動に移せば知恵が生まれる。 Amém? アーメンですか？ Quero agradecer a todos os nossos 一 visitantes. 人一人を感謝したいと Que 思い Deus ます。 abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui. 兄弟姉妹を本当に、祝 É um 福しま tempo す。 de ação de graças. 本当に恵みの時です。 E que bom que você pode estar junto com a gente, participando. Nós vamos ter um delicioso almoço, não vai embora sem almoçar. 私たちはこの後もご飯がありますので、ぜひご一緒にして参加して Tem くだ esse さい。 tempo de comunhão com a sua família, あなたの家族で com 参 seus 加してい irmãos, ただいて、兄弟 né, 姉 com 妹と pessoas. 共に。 Sente numa mesa que você não conhecia ninguém. Daí você pode ter relacionamentos. あなたが誰も知らないテーブルについてください。 E que essa palavra você venha guardar no seu coração, que é pela graça. それをあなたの心の中に入れ、この言葉をあなたの Não é 心の porque 中に somos 入れ alguma て coisa, いただい porque て Deus é.
私たちが何かであるわけではなく、 Ele é 神 bom. 様があるからこそです。 Pode haver bondade em nós. ですから神は良いお方であるから私たち Amém. も Vamos 良い orar, então? ことができるのです。 Se では祈 você りたいと思います。 tiver a liberdade de repetir comigo, diga em nome de Jesus. ですからイエス様の皆 Eu によって recebo hoje 私は今受け入れ a ます。 graça de Deus. あなたの恵みを、 Recebo o seu amor, あなたの愛を、 o seu perdão. あなたの許しを、 E recebo também そして a sua alegria あなたの喜 em び meu を coração. 私の心に受け Recebo ま a palavra revelada す。あなたの e venho para entregar 言葉をいただい a て minha adoração 私の賛美を捧げます。感謝を捧 pelo げます。 dia de hoje この日において e por toda a minha família, 私の家族を、 pela igreja, 家族を持 pelos って dias que o Senhor me deu. 教会を持って与えてくださった日々を Muito obrigado. 主を感謝します。 Amém. アーメン。 Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que levante sobre si a luz do seu rosto. あ E な te たの enche 御前 de に目を paz. 輝き、 Diga a coisa mais そ importante し que eu て tenho que 平安を ter. 与えてくださりますように。私が持つべき全ては平安です。 Paz. 平安 Paz です para decidir. Paz para pensar. Paz para viver. 平安であって私たちは平安を持って考えて平安を持って生きることが Amém. 大 Você 事です。 precisa de paz. あなたは平安が必要です。 E que hoje